scattered across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands. Aqui o Michael, então a gente já pode começar, né? Um ok para começar. Bom, primeira coisa, vou me apresentar para vocês. Quem tá aí hoje? Kailane, Socorro professora oficial, só os VIPs, só gente linda. Não sei se travou aí para vocês. Lá no YouTube a tela já tá sendo apresentada, né? Então vocês já vão conseguir ver. Eu vou tentar apresentar por aqui também, mas provavelmente vai cortar e tal, por conta da resolução. Mas a gente consegue. Ai, que coisa linda! Não cortou não, ficou até bonitinho. Então, gente, vamos lá. Eu sou a Renata. Muito prazer para quem não me conhece, para quem não veio aqui na aula introdutória. Eu sou psicóloga e professora há aproximadamente 7 anos. Atuo como educadora também em rede pública e particular em São Paulo. E a minha história é um pouco, assim, interessante, porque eu atuo em consultório, sou psicóloga clínica atuante, mas a minha paixão sempre foi lecionar desde adolescente, desde criança. Quem é professor aqui sabe que é algo que tá na gente e é muito amor envolvido. Então, desde sempre, né, desde quando nem se falava em educação socioemocional, eu já preparava as minhas aulas, quando eu era educadora, para desenvolver a autonomia nos jovens. Por quê? A minha primeira vez em sala de aula foi uma loucura, porque eu já era mais nova, mais jovem, e eu cheguei, assim, na sala de aula, tinha alguns adolescentes na faixa etária de 12 anos, 13, 14 anos, e aí a diretora da escola me deu um monte de livro, né? Deu 1 livro, 2, falou, olha, toma aí pra você, faz essas leituras e boa sorte. E aí eu falei, meu Deus do céu. Porque o que acontece hoje com as nossas formações? E por que eu quis trazer esse curso para vocês? E por que eu quis trazer esse curso totalmente grátis, gratuito, 100% gratuito para vocês? Porque eu sofri muito, porque eu não tinha prática, eu não tinha pessoas que compartilhassem as angústias em sala de aula, que compartilhassem exercícios para poder me ajudar, né? Então, isso me frustrou muito. Eu fiquei, assim, mais ou menos uns 2 anos muito frustrada, porque eu não sabia como agir, eu não sabia como formar esses meus alunos na época, porque eu não tinha prática de educação socioemocional e muito menos prática de metodologias ativas em sala de aula. Então isso me fez com que eu fizesse várias pesquisas para que eu pudesse melhorar a minha didática em sala, para que eu pudesse realmente transformar os meus alunos, que era o meu maior sonho. Meu maior desejo era que eles se formassem como cidadãos do bem, né, como pessoas boas, pessoas de caráter, e isso tudo sempre foi muito importante para mim. Então, eu acredito que, como professora, se você não começa com a educação socioemocional, dificilmente você vai conseguir desenvolver outras habilidades no seu aluno. E isso funciona muito para mim na prática. A conversa, a conexão, eu expor a minha vulnerabilidade, tudo isso funciona muito para mim. E eu quis
compartilhar todo esse conhecimento e toda essa vivência em sala de aula com vocês. Eu trago tudo isso no meu curso, Professor Plus, que ele é completo. Hoje eu trago uma parte dele para vocês conhecerem, para vocês me conhecerem. E hoje é o primeiro dia, espero que vocês convidem outros professores e outras pessoas também para participar. Porque, de fato, tudo que é prática soma na nossa vivência como professor. Vocês são professores? Tem alguém aqui que não é professor? Eu não sei se tá chegando a conexão para vocês, como é que tá, mas enfim, vamos em frente. E aí, conforme vocês vão respondendo, eu vou parando para poder interagir. Porque aqui aparece uma coisa, depois continua a conexão. Eu não sei como é que vai estar para vocês. Então, gente, as minhas vivências, elas são desde o colégio particular de alto padrão até a Fundação Casa, onde eu atuei por 3 anos com adolescentes em medida socioeducativa. Vai sim, Kailane, com certeza. Eu acho que todos nós temos a possibilidade de ensinar. Não só as pessoas que são formadas em licenciaturas, né? Acho que todas as pessoas têm algo a ensinar. Algumas não sabem o que ainda, mas que pode ensinar sim, né? Tô aí passando meu currículo para vocês. Vocês vão me contratar. Então, assim, por que eu gosto de mostrar minha experiência? Porque às vezes as pessoas olham, hoje eu atuo na clínica e atuo em colégios particulares. Mas eu já atuei em CCA, eu já atuei em CTA, que é o antigo abrigo, né, para pessoas em situação de rua, já atuei na Fundação Casa, então eu tenho todas as vivências voltadas aí para educação socioemocional em diferentes públicos. Então as experiências que eu trago, elas são positivas para a gente mediar tanto aquela pessoa que está mais em vulnerabilidade, mais vulnerável, não tem tantos acessos, quanto aquela pessoa que tem muitos acessos, né? Então, como é que você consegue ficar no meio termo, né? Como é que você consegue equilibrar essa formação, essa educação para as pessoas que estão ali para o lado mais vulnerável, para as pessoas que não têm acesso para as pessoas que não têm acesso à educação como os jovens e as pessoas que têm acesso à educação melhor, né? Então, quando eu atuava, quando eu dava aulas do módulo Mundo do Trabalho, preparação para o mercado, no SENAC. E aí o SENAC, ele levava esses cursos para a Fundação Casa, era onde eu atuava com eles. E assim, era um desafio, os desafios eram incríveis. Porque você começa desde a conexão. Como é que você vai se conectar com adolescentes em medida socioeducativa sem se expor? Porque, apesar de eu gostar muito de contar da minha vida e de expor a minha história, ali eu precisava ter cuidado com as histórias que eu iria contar. E é interessante que dentro da Fundação Casa, você, antes de entrar na sala de aula com os adolescentes,
você vai sendo preparado de uma forma ruim pelos outros educadores que lá atuam, né? Então, nossa, cuidado com o que você fala, nossa, você é isso, você é aquele... Vão rotulando, né, os adolescentes. Então, poxa, se eu estou em medida socioeducativa, né, socioeducativa, e eu acredito nessa minha didática, eu não vou rotular, eu vou, né, ver o que vai acontecer. E eu acho que isso que eu passava para eles de que tá tudo bem, eu estou aqui por vocês, e não pelo sistema, e não por um governo, e isso ajudava muito. E eu consegui formar na Fundação Casa 2 turmas nesse módulo que era a preparação para o mercado de trabalho, onde eles criavam empresas, né, desenvolviam ali um empreendedorismo, por conta dessa minha conexão, porque eu me abria para que eles pudessem conversar, eu deixava esse espaço, né, ao invés de, não, hoje vamos ter aula disso, vocês vão aprender isso, não, então, vamos conversar? Então, assim, essa escuta ativa, como a gente se prepara para ouvir esse aluno, sem se expor, porque isso é muito importante, que a gente consiga compreender qual é a diferença entre exposição e conexão. Inclusive tem um Reels meu onde eu faço essa brincadeira, né? Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Aqui no Instagram, para compartilhar a tela, mas demora um pouquinho mais. Mas vocês são super compreensivos, vai dar tudo certo. Então, beleza. No curso Professor Plus, Educação Socioemocional Descomplicada, tem 2 tipos de professores, tá? Então vamos ver qual é o seu tipo de professor, ou no caso da Kailane, qual vai ser o seu tipo de professora, Kailane? Tem o professor Snape, para quem não conhece a saga Harry Potter, o professor Snape é um professor muito peculiar. Então, ele tem algumas características, né? Ele perseguia os alunos, ele julgava pela aparência, né? Então, assim, ele tinha algumas características. No curso, o professor Snape é aquele professor que vai querer tudo pronto. É aquele professor que não vai anotar nada e aí depois vai falar que não entendeu. É aquele professor que não vai perguntar porque vai achar que sabe de tudo, que já estudou o suficiente. É aquele professor que vai reclamar do governo, e a gente pode falar sobre isso depois. É aquele professor que acha que todos os alunos são iguais. É aquele professor que acha que gente jovem só tem que ficar aprendendo mesmo e nunca ensinar. Ou é aquele professor que está desesperado por vários planos de aula pronto. Gente, que eu já fiz de pesquisa desse jeito. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre você ter plano de aula pronto e você adaptar o seu plano de aula pronto. Se perder por causa dos detalhes, afinal, a perfeição não existe. E não vai fazer as atividades propostas do curso. Então, ao longo do curso, vocês vão ter o quê? Lição de casa. E aí eu vou passar alguns exercícios para vocês. Por quê? Gente, se a gente está falando de prática, sabe a residência na medicina? É exatamente a mesma coisa. Então, se a gente está falando de prática, e aí a gente aplica um exercício, o professor precisa desbloquear, né, a criatividade e aplicar na sua sala de aula, seja com 1, 2, 3, 20, quantos alunos você tiver, né? Vai aplicar no seu Instagram, se você só multiplica conteúdo para o Instagram, da forma com que você puder, você multiplica esse conteúdo, por quê? É aí que você vai ter a experiência, aí é que você vai saber se deu errado ou se não deu, certo? Se você não arriscar, se você não testar, você nunca vai saber se vai dar certo, e se você errar nessa tentativa, você vai poder consertar mais rápido. Essa metodologia, ela se chama Design Thinking, pensamento de design, e ela também está no meu curso Professor Plus. Então, tudo isso você aprende, você ensina o seu aluno, ao mesmo tempo que você treina aqui comigo, você ensina o seu aluno a pensar dessa forma. Bom, eu vou testar, porque se eu testar
eu vou saber se vai dar certo ou não, e se der errado, eu conserto. Certo? E aí tem o professor Carter. Gente, indico os 2 filmes para quem quiser conhecer qual é a característica desses professores. O professor Snape é o do Harry Potter e o Carter é o filme Coach Carter, Treino para a Vida. Muito bom esse filme também. Acho que a maioria do pessoal já conhece, mas quem não assistiu ainda, segue aí uma maratona para esse período de recesso. Quem está em recesso já sabe qual filme vai assistir. Quem é o professor Carter no curso Professor Plus? Ele gosta das coisas prontas, mas ele faz uma adaptação para o novo. Ele irrita o professor de tanto que pergunta. Busca soluções dentro das suas possibilidades. Conhece a história dos alunos sem precisar se expor ou sem precisar ser muito invasivo. Procura ter olhar empático sobre a sua sala de aula. Então você compreende o momento da sua aula, se os alunos estão agitados demais. No caso da pandemia, é muito comum a gente entrar em sala de aula e ver os alunos desanimados, sem aquela pulsão de vida. Então, por que eu começo as minhas aulas com música? Porque música é pulsão de vida. Música faz você ter aquele sopro de que ainda existem vidas e que a gente precisa seguir em frente da melhor forma possível. Então essa é uma das minhas técnicas que eu utilizo em sala de aula e super funciona. Eu sei que a gente também precisa se preocupar com a saúde mental do professor, mas quando o professor entra em sala de aula, é ele que vai dar o movimento. É ele que vai dar a motivação para o aluno. Se o professor chega na sala de aula triste, desanimado, e ele demonstra isso sem se conectar, ou então sem falar, gente, estou com dor de cabeça, ou gente, eu estou muito triste, só chegar chateado e acabar até descontando nos alunos esse comportamento, você acaba perdendo esse olhar. Você perde esse olhar empático com a sua turma. E aí, dificilmente você vai conseguir propor algum exercício. O que acontece muito, e que super funciona nas minhas aulas, é que antes de eu propor qualquer atividade, porque eu escuto muitos questionamentos dos professores falando assim, eu proponho atividade, eles não participam. Isso para a idade deles já é muito, assim, eles são mais maduros do que esse tipo de exercício. Mas como é que você chega para propor? Como é que é a sua posição, né? Você impõe, tem que fazer isso porque vale nota. Ou você demonstra que vai ser divertido. Então, quando o aluno começa a perceber que ali vai ser um momento para ele vivenciar aquela experiência, essa sensação de obrigação, ela vai diminuindo. E aí é um exercício para vocês treinarem. O que eu costumo dizer para os meus alunos, não importa como você faça, importa que seja divertido. Tem que ser legal. Porque se não for, eles não vão ter ânimo para fazer. E aí você vai propor as suas atividades inovadoras e eles não vão querer fazer, e aí na sua cabeça, não dá certo, eu não consigo, eu não tenho prática. Então começa a praticar a partir de hoje, começa a praticar ou fazer seus planos de aulas com essa sequência e pensar nesse lado de motivação para os seus alunos. Porque eu tenho certeza que você é um presente para eles. Se você está aqui participando desse curso, você já é um presente para o seu aluno. Então, nada mais justo do que você demonstrar isso para ele. Demonstrar para ele que você está ali por amor, que você quer transformar essa educação tão complexa que a gente vive aí no dia a dia, mas que você quer fazer a diferença, tá? Então, nossa senhora, vamos lá. Perfeito, Natália. Ser legal é o segredo da vida. Gente, todas as aulas eu vou perguntar qual é o professor que vocês mais se lembram. Eu lembro de 2 professores na faculdade. A professora Cristiane, que era super assim, rígida, e a professora Carla, que era um amor. Nossa senhora. Você tava ali morrendo de depressão, a professora conseguia te
fazer com que aquele momento se tornasse um momento mais leve, né? Claro que ela não ia curar a minha depressão, mas que aquele momento ficava menos pesado para mim, isso era muito significativo. Então você sempre vai se lembrar na sua vida, desde a infância até a vida adulta, os seus professores que foram mais legais, como a Natália falou, e os que foram mais difíceis ou que tiveram alguma característica diferente, de para ruim. Então, olha que interessante isso. Hoje o papel do professor ele é muito mais motivacional, como você lida com a sua turma, do que de cognição, de conhecimento. Então imagina aqui, acabei de ter um insight bem bacana, inclusive vocês podem até anotar no caderninho Plus. Esqueci de falar do caderninho. Gente, Professor Plus tem caderninho para anotar insight, tá? Insights são as ideias. Ideias para você ir colocando no seu plano de aula. Então, por exemplo, eu quero propor um esconde-esconde com meus alunos do ensino médio. Fala, Renata, como é que você vai propor esconde-esconde com seus alunos do ensino médio? Eu consigo, mas é a forma com que eu vou trazer isso para ele, né? É a forma com que eu vou propor. Eu comentei, eu acredito que na aula introdutória eu comentei com vocês. Os meus alunos do ensino médio jogam Pac-Man, eles jogam Jogo da Memória. E assim, com uma diversão descomunal, assim, é uma loucura. Porque é como você se comporta, né? Como é que você apresenta a sua atividade para o seu aluno. Isso faz toda a diferença, acreditem em mim. Bom, vamos dar sequência, senão essa aula aqui vai ser uma imersão, porque eu falo bastante e vocês vão perceber. Bom, o professor Carter, ele busca aprender coisas novas sempre, tá? Então, por que eu coloquei buscar aprender coisas novas? Eu adoro plano de aula pronto, gente. Adoro, é uma coisa que me ajuda muito, tá? Mas eu não pego o meu plano de aula e jogo lá do jeito que ele tá, sem ler. Vai dar certo, vai funcionar. Então a ideia no curso é eu propor um exercício para vocês e vocês adaptarem. Então eu sei que aqui tem a Kailane, que multiplica para empreendedores, tem a professora de matemática, tem professora de português. Então, você vai pegar uma atividade, um exercício do Professor Plus e vai adaptar ao seu plano de aula. Como, por exemplo, tem um exercício muito legal. Olha, eu contando segredo aqui. Gente, eu estou muito legal. Tô falando tudo que tem no curso para vocês, hein? Essa aula não vai ficar gravada. Eu tenho uma aula que eles se separam em grupos, né? E aí cada grupo faz uma apresentação artística. Então, um grupo vai fazer um talk show, o outro grupo vai fazer um programa de rádio, o outro grupo faz um jornal escrito, o outro faz um jornal falado de notícias. E são esses 4 grupos, né? E aí você separa a turma nesses 4 grupos. Gente, é muito divertido, porque eles criam e aí eles se desenvolvem. E isso dá para adaptar em todas as aulas. Coloca uma aula de português para trabalhar com autoria, com roteiro. Você coloca na aula uma aula de geografia, enfim. Dá para você adaptar as minhas aulas para qualquer aula. Então isso é isso que o professor Carter faz. Ele pega o conteúdo que já existe e vai adaptar lindamente para o seu plano de aula, tá bom? Bom, se autoavalia, então, e avalia o professor também. Eu amo receber feedback, sou super aberta, então você pode entrar lá no meu direct, grupo do Telegram. Falar em grupo do Telegram, pessoal, essa aula de hoje, ela vai estar disponível em PDF para os grupos do Telegram, para o grupo VIP. Então, se você não entrou ainda, já tá sendo um professor Snape aí. Porque o link do grupo do Telegram tá lá na bio, tá? Então, vamos lá, corre que dá tempo. Entra pro grupo do Telegram, porque hoje, assim que terminar essa aula, eu vou disponibilizar para vocês toda essa... Gente, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Mas
seja o que Deus quiser, o importante é ter resultado. Então, gente, vou disponibilizar para vocês essa aula, se vocês quiserem ter algum insight, ter alguma ideia, né, para as aulas de vocês, vai ser excelente. Entrega as atividades e pede bis, adoro, né, me fala o que aconteceu na sala, o que deu certo, o que não deu, e principalmente, tá, o Professor Plus, ele vai crescer como pessoa, vai ser valorizado e vai transformar os seus alunos em pessoas felizes e de sucesso. Porque o que eu não quero é consultório lotado, tá? Não quero consultório lotado. Eu quero pessoas felizes, pessoas de sucesso. Eu quero meus alunos me chamando no Facebook, me chamando no Instagram e falando: ó, professor, eu consegui, deu certo, minha família é incrível, tenho uma família linda, tô trabalhando num emprego que me faz feliz. Então, tudo isso é o que eu quero. Eu não sei se é com você também, se eu tô falando com vocês, mas... esse é o meu objetivo como professora. E por isso que eu multiplico o meu conhecimento, porque eu não consigo atender todos os alunos do mundo. Então eu preciso passar isso para você me ajudar. Porque você vai fazer isso na sua sala de aula, o outro vai fazer, quem tá no Instagram vai fazer no Instagram, e aí a gente vai transformar o mundo de um a um. Olha que coisa mais linda. Então, meus amores, vamos lá. Dando sequência, né? E aí, aqui, é exatamente o que eu falei agora. Olha, eu já até adiantei a aula. Aproveitei e adiantei a aula. Aqui falou exatamente a mesma coisa, né? Então, o que eu quero do Professor Plus? A diferença entre ser autoridade e ser inspiração. Eu quero que os professores tenham o mesmo resultado positivo que eu tive em sala de aula, e eu quero que vocês atinjam esse objetivo. Eu quero que os alunos de vocês se animem para as aulas, façam o que é proposto, né? Isso é muito importante. Eu quero que os alunos de vocês voltem para agradecer, que eles sejam gratos ao que vocês fizeram na vida deles, tá? Então, hoje eu tenho um ganho alto por hora aula, devido à minha formação, e eu não tenho mais agenda. Eu expus isso para vocês agora exatamente por esse motivo. Eu não tenho mais agenda, então eu preciso multiplicar esse conhecimento. Eu preciso que o maior número de pessoas possível faça isso em sala de aula. Porque eu quero transformar, mas eu não consigo estar em 1000 lugares ao mesmo tempo. E aí quem for Plus vai comigo e vai transformar os alunos em sala de aula. Eu quero que você chegue nesse nível de aumentar o seu ganho como professor, de valorizar a sua hora-aula. É claro que tem os padrões, dependendo da rede que você trabalha, tem a faixa, o nível salarial, mas você pode dar mentoria. Eu sou mentora dos meus alunos em sala de aula. Eu sou mentora, então, por mentoria, tem um valor também que você pode agregar aí o seu ganho financeiro como professor, né? E acho que é uma das coisas que o professor também precisa pensar. Você hoje está aqui no curso porque você também quer ser valorizado e você quer aumentar o seu ganho. Quem não quer ter um salário maior, poder matricular os filhos na melhor escola, poder morar numa casa própria ou numa casa melhor, enfim. Tudo isso são os nossos sonhos como professor. Então, eu sozinha, com os resultados que eu tenho, os resultados que são muito positivos, consigo atingir um número de alunos. Mas eu preciso de mais pessoas. Então, quem é que vai ser Plus aí a partir de hoje, vai estar aqui amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Dá uma respirada. Gente, aqui no Instagram, para mudar o layout, ele é meio chatinho, né? Mas vai dar tudo certo. Bom, e aí vamos descomplicar um pouco a educação socioemocional, porque o nome da aula é essa, né? Falei com relação à primeira coisa, que é o seu olhar,
na sua sala de aula, é como você lida com seus alunos. Aê! Uhul! No fim, gente, quem fica até o final do curso, tá? Não é até o final hoje, até o final do curso, dia 28, tá errado ali a data, tá? Dia 28 de março tem um presente. Loucura! Queria poder dar R$1 milhão, mas não tem, mas o presente é válido, é um presente bem significativo para vocês. Bom, então assim, né? Vamos descomplicar a educação socioemocional. O que é educação socioemocional? É quando você lida com gestão de emoções. Quando você prepara o seu aluno para falar sobre emoções e gerenciar as emoções dele. Por quê? As pessoas que gerenciam as emoções, elas conseguem se dar melhor no trabalho, elas conseguem se dar melhor nas relações, elas são profissionais melhores, elas vão ser pessoas melhores. E aí, você pode começar a descomplicar a educação socioemocional com você. Quando você reconhecer que não está num momento muito bom, e aí você vai falar isso pro seu aluno. Olha, hoje eu não tô legal. Não precisa falar, gente, não tô legal porque eu briguei com meu marido, ele não lavou a louça, não lavou a roupa, enfim, não sei, não estendeu a roupa. Eu falando do meu marido. Mas, assim, claro que você não vai se expor dessa forma, mas, olha, hoje eu não tô legal. Então, assim, essa vulnerabilidade, ela é muito positiva para a conexão. Então, aí quando você começa a treinar o seu aluno para educação socioemocional, porque ele treina a lidar com as emoções e lida com a sociedade, lida melhor como cidadão, ele vai lidar com as situações da vida. Então, quando eu começo a falar o que eu estou sentindo, principalmente quando o sentimento me faz mal, isso vai ajudar na comunicação. E aí, comece a treinar com você, comece a treinar dentro da sua casa, e isso funciona demais. E eu queria que vocês fizessem esse exercício mesmo em sala de aula. Perguntar para o aluno, observar, olha, eu estou vendo que você está chateado, que você mudou seu comportamento, você quer conversar? Porque normalmente, gente, os jovens e as pessoas que são mais novas, e até os mais velhos, que eu até conversei sobre isso na aula introdutória, eles costumam demonstrar alguns sentimentos com agressividade. E aí é onde vai gerar os delitos, né? As mortes, as agressões, porque isso é ausência da gestão de emoções. Quando eu não consigo gerenciar nem falar o que eu tô sentindo, isso vai acumulando como uma bola de neve e eu não vou saber lidar quando estiver muito grande. E aí como que eu faço? Bum, eu explodo. E aí eu vou explodir brigando com os meus pais, eu vou explodir brigando com a minha professora, agredindo a minha professora, como acontece em muitas escolas aí, em casos que a gente sabe, em alunos que acabam agredindo o professor. E aí, quando a gente vê os vídeos, foi um motivo banal. Provavelmente ele tinha infinitas causas para essa agressão, claro que uma coisa não justifica a outra. Mas todo esse acolhimento vai evitar que o aluno chegue a esse ponto. Renata, mas eu dou aula numa escola que tem 40, 50 alunos, enfim, não consigo ter conexão com o seu aluno. Muda o seu comportamento, né? Tenta olhar para dentro e identificar por que você está bravo, por que você está nervoso, por que você não consegue se abrir para os seus alunos. Isso tudo é autorreflexão. Quando você começa a se olhar também como professor, tá? E aí, a ideia é sempre trazer prática. Então, aqui a gente recapitulou algumas práticas que vocês vão treinar em sala de aula essa semana, para vocês treinarem educação socioemocional. Então, ajudar os alunos de vocês a falar mais sobre os sentimentos, né? Nomear, dar nomes aos sentimentos. Isso é raiva, isso é felicidade, isso é tristeza, como na educação infantil. E eu vejo muitos programas de educação socioemocional na educação infantil e não vejo para os maiores, né? Ensino médio, para os jovens, enfim. E o nosso foco aqui é os maiores. Então, quanto mais você falar sobre isso com eles,
Mas eles vão estar abertos a falar sobre isso com vocês, eles vão estar abertos a fazer as atividades que vocês propõem. Bom, então no papel é lindo, tem muita coisa linda no papel, só que eu quero ver a gente construir tudo isso na prática. Eu quero que você me apresente um plano de aula seu com a educação socioemocional descomplicada. E aí você vai me mandar no direct. E aí eu vou avaliar e vou dar uma mentoria de graça pra você. Olha que coisa... Meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Mas eu quero ver, hein? Manda pra mim que eu vou analisar, vou avaliar e eu te devolvo uma mentoria grátis aí. Vamos ver quantos planos de aula vão entrar. Bom, que mais? Pensar e refletir no seu... Por que você escolheu ser professor? Por que você escolheu ser professor? Pense e reflita sobre essa decisão. Por que você está em sala de aula hoje? É por questão financeira? É por amor? Por que é? Né? É porque você quer transformar os seus alunos? É porque os alunos esperam pela sua aula? Então, tudo isso é reflexão, gente. Tudo isso vai ajudar a vocês terem um olhar muito amplo para o seu aluno. Eu costumo ter essa fala muito na minha aula. Gente, estou aqui porque gosto, estou aqui porque quero. Podia ser 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000. Eu estaria aqui novamente. Tanto que eu estou no Instagram para estar em mais lugares. Então, os meus alunos sentem esse amor em mim. Será que os seus alunos sentem esse amor em você? Então, pense sobre isso e acredito que essa transformação, ela tem que vir de dentro. Quando você começa a entender o seu motivo para lecionar, o seu motivo para dar aulas, você vai se abrir mais e se conectar mais com os seus alunos e conseguir desenvolver educação socioemocional neles, tá? E aí a gente vai falar de recurso. Recurso? O que é recurso? Recurso? Não conheço essa palavra. Gente, é uma loucura. Aqui a gente tem vários tipos de professores de rede pública, professores de rede particular, e a gente sabe que não existe recurso, os recursos são muito precários aí nas escolas públicas principalmente. E eu vivi 3 anos sem recurso nenhum, nada, né? Porque ainda na escola tem a lousa. Na Fundação Casa não tinha nada. Nem a lousa era... Eu levava, né? Eu levava a cartolina, levava as canetinhas, para eles poderem fazer os projetos à mão, e eles adoravam. Então, assim, gente, o recurso é você. Hashtag, não, foi um bonito agora. Vocês vão subir a hashtag o recurso é você. Você é o recurso. Então você vai identificar o que você pode e o que você não pode dentro do seu contexto. Não fique esperando o governo descer de helicóptero com todo o material para você poder desenvolver uma boa aula. Porque se você de fato quiser, se você amar o que você faz e você tiver vontade de transformar os seus alunos, você vai dar um jeito. Você vai fazer movimento maker com o material que você tiver na sua sala de aula, com madeira reciclada, com material reciclável, com plástico reciclável. Exatamente. Então, hashtag o recurso é você. Porque se a gente for esperar o outro para fazer a transformação que a gente quer, a gente vai demorar muito mais. E eu quero essa transformação agora. Eu quero que você me ajude com isso. E eu sei que você também quer. Eu sei que você quer tirar tudo isso do papel, que você quer colocar na prática, que você quer alunos transformados e quer ser valorizado como professor também. Bom, bora para a próxima, senão, igual a aula passada, o Instagram vai me expulsar. Não me expulsa, Instagram. Bom, e aí a gente tem exatamente socorro professor oficial. Exatamente. Então, assim, força de vontade, porque
professor que ele realmente ama o que ele faz, foi o que eu falei, ele vai juntar, pessoal, vamos trazer cada um cabo de vassoura que não usa mais e vamos construir um berço, enfim, para um neném que vai nascer e não tem recurso para comprar. Vamos conversar com o tio da marcenaria para ele cortar as madeiras que a gente conseguiu lá no ferro velho. Então, assim, gente, é comunicação, é união, é trabalho em equipe e construir com o que a gente tem. Porque isso vai... Olha que legal esse pensamento, que é um pensamento de design para as pessoas. Porque você ajuda o seu aluno a trabalhar com o que ele tem. Porque provavelmente se você está numa escola pública com poucos recursos, ele não vai ter na casa dele. E aí você vai desenvolver ele para trabalhar com o que ele tem. Se ele não tem internet, ele vai buscar onde tem Wi-Fi grátis. Se ele não tem livro, ele vai entrar em contato com alguém que pode fazer uma doação. Então, como é o seu olhar? É o seu olhar que reclama, porque o governo, ou é o seu olhar que faz com que você tem? Porque aí você vai desenvolver o seu... Se você tiver uma máquina de impressão 3D, uma impressora 3D na sua sala, e se você tiver um aluno que tem um pai marceneiro, vocês vão conseguir fazer o mesmo trabalho. Vocês vão conseguir desenvolver a mesma atividade. Então, como é que é o seu olhar? Eu não vou desenvolver o movimento maker na minha escola, porque não tem nem papel higiênico. Como é que eu vou fazer movimentação maker na minha escola? Isso é um problema que vocês podem resolver juntos. E aí tentar captar o maior número de recursos para vocês terem qualidade de vida. Então, assim, eu reclamo da bagunça, mas eu não ajudo a organizar. E é claro que o governo tem toda a responsabilidade nisso. Não vamos falar de política aqui, porque aqui é para ser educação socioemocional descomplicada. Mas é para vocês terem para vocês saírem dessa aula com essa reflexão. De que vocês podem fazer com que os alunos de vocês sejam uma transformação. E não potencializar a reclamação, sabe? Então, pega a galerinha ali, que eu tenho certeza que eles vão gostar de fazer, junta um monte de cabo de vassoura que foi descartado, e aí vamos fazer lá uma grade, vamos fazer lá um cercadinho, não sei aonde vocês... moram, mas o que eu tenho de sugestão de aulas no meu curso é o berço para uma criança que não tem condição de comprar um berço. Tenho certeza que se você tem, sei lá, 300 alunos, tem um que tem algum marceneiro na família. Ou alguém que tem uma habilidade melhor em lidar com madeira, enfim. Gente, tudo é possível. Basta a gente... acreditar, não é nem querer, é acreditar. Porque se você acredita, você motiva o seu aluno e o seu aluno traz as ideias. E isso é o melhor ainda, né? Você só dá a faísca, porque o fogo vai ser dele. E aí, gente, qual é a diferença entre o papel de um psicólogo, o papel do professor e o papel do professor plus? Alguém sabe dizer aí? Me fala no chat. Boa noite, quem tá chegando agora? Essa aula vai ficar gravada por 5 dias. Na sexta-feira eu vou remover todas as aulas do IGTV. Infelizmente ou felizmente, aí junto com a surpresa, quase que minha luz caiu aqui. Não sabe, Kailane? Tudo bem, beleza. Bom, o psicólogo ele vai fazer a terapia, né? A parte terapêutica daquele aluno.
né? Se a gente está falando de educação socioemocional descomplicada, eu não posso falar para o meu professor, ou para o professor que eu conheço, ou para treinar um professor a ser psicólogo. E é interessante que vocês saibam essa diferença. Mas eu posso ajudar o meu professor a ter um olhar mais amplo e falar assim para o aluno dele: olha, você não acha que você precisa de um psicólogo? Ou então, vamos conversar sobre terapias? Então, assim, eu não sou psicólogo, mas eu posso ajudar um aluno que tem algum transtorno, encaminhando ele, conversando com ele, dando abertura para ele conversar, tendo um olhar mais empático, uma escuta ativa. Então, tudo isso é importante. Então, o papel do psicólogo na educação socioemocional é a parte das terapias. Então, quando eu tenho casos mais graves, casos depressivos, de transtornos, eu vou entrar com o papel do psicólogo. O do professor é acolhimento, é a escuta ativa, né? É a escutativa, a empatia, a abertura para a conversa, a conexão, a motivação, porque, gente, isso funciona muito. Quando vocês conseguem motivar os alunos de vocês e vocês conseguem fazer com que eles participam das aulas, isso dá uma pulsão de vida, dá uma alegria para aquele momento. E aí, esses transtornos que esse aluno pode ter, diminui, não vai acabar e você não vai ser terapeuta, mas vai ajudar ele a reconhecer, ou então a falar: nossa, que aula legal, essa aula me deixou melhor do que eu estava antes. Nas minhas aulas eu costumo perguntar para o aluno como é que ele está se sentindo antes e como é que ele está se sentindo quando ele vai embora. Isso ajuda muito a gente ter essa mediação. E o Professor Plus é exatamente o equilíbrio. É quando você consegue fazer essa mediação, você consegue saber separar o lado de sou psicólogo, essa parte, sou professor, essa parte eu não domino, e o lado de não, peraí, eu posso ouvir o meu aluno. Então, quando você começa a ter esses direcionamentos de dividir, saber separar o papel do professor do papel do psicólogo, e ao mesmo tempo não se desesperar, porque isso acontece demais, né? Eu não sou psicólogo, como é que eu vou ajudar meus alunos a lidar com as emoções? Então, você vai treinar contando suas histórias, contando histórias que você conhece, não precisa ser as histórias da sua vida. Tudo o que for possível para ajudar o seu aluno a falar sobre aquela situação. Esses dias as alunas estavam brigando, uma fazendo bullying com a outra, tal. E aí eu fiz a sala inteira resolver o problema, né? Então, vamos conversar, o que aconteceu? Cada uma mediando, né? Eu sei que parece um pouco utópico, né? Na minha escola não é assim. Mas o que você pode fazer de diferente? Qual é a conversa que você pode ter com seus alunos desde o primeiro dia de aula para que isso não aconteça? Então, a partir do momento que você começa a falar sobre os assuntos que acontecem, ou então trazer situações, uma situação que você viu no jornal. Eu postei esses dias uma aula que eu dei sobre a Carol Conká, que eu falei sobre empatia, sobre a política de cancelamento. Então, tudo isso é uma forma de você trabalhar o seu aluno para falar de emoções, para falar o que ele está sentindo, para gerenciar as emoções dele e não explodir por qualquer motivo, tá? Ele somar com pessoa e ser uma pessoa do bem no futuro, né? Então, pensem aí que nós iremos evitar consultórios lotados e transformá-los em pessoas profissionais de sucesso e pessoas mais felizes. E aí, gente, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer me perguntar alguma coisa. Tô super curiosa para conhecer vocês. Não se esqueçam de entrar no grupo do Telegram, que é o grupo VIP. Esse grupo eu vou alimentar com os conteúdos em PDF das nossas aulas, e isso vai ajudar muito vocês a terem insights para as aulas de vocês. Lembrem que tudo é construção, então por isso que eu falo do caderninho.
Eu dei algumas ideias na aula de hoje que foram muito legais, então essas ideias vocês podem adaptar e colocar nas aulas de vocês, para que a aula de vocês sejam cada vez mais divertida, mais atrativa, e a gente possa fazer trabalhos lindos nessas formações. E aí, quem é que vai estar com o Caderninho Plus? Amanhã, mesmo horário, 8h20, coloquem o celular para despertar, ativem o sininho. Eu vou deixar um lembrete lá no grupo também, para vocês não perderem essa aula, que vai ser muito legal. Agora que eu vi aqui as mensagens no grupo do YouTube, eu vou ler para vocês. Deixa eu só ver aqui. Alguns alunos, independente da idade, ficam muito próximos dos professores, que é a expectativa dos professores. Exatamente, isso acontece comigo também, viu? Eu tenho alunos que me cobram no Instagram. E é por isso que grande parte dos professores tem Instagram bloqueado, não é? Porque os alunos não sabem o limite de você ser professor e você ter a sua vida pessoal. O que vocês podem fazer é falar para os alunos. Olha, pessoal, não... Sim, eu adiciono meus alunos nas redes sociais, mas as redes sociais elas são para o meu pessoal, eu não falo sobre trabalho nas minhas redes sociais, então acho que isso é muito importante, né? E essa postura que os alunos cobram, ela pode ser também falada sobre isso, né? Então prepare uma aula sobre isso. Como a gente olha, como a gente enxerga o professor também é gente. Eu vi um vídeo esses dias, foi muito bacana, de uma professora falando, o professor também é gente, o professor também foi jovem, o professor tem os seus gostos, tem a sua particularidade, né? Então, assim, porque a postura que o aluno cobra é uma postura que está relacionada com a visão dele pessoal. Então... você não precisa ser o que seu aluno quer que você seja, certo? Mas é bacana conversar sobre sempre. Vamos conversar sobre isso. E acontece também da própria escola cobrar postura. Eu já trabalhei num lugar em que eu não podia ter Instagram público, meu Instagram tinha que ser bloqueado, não podia tirar foto com os alunos, era uma loucura, assim, do quanto essa postura era cobrada de mim. Tanto que eu não me adaptei e acabei saindo desse local. Mas isso acontece muito. Ó, a Natália colocou aqui no YouTube, ela colocou assim: psicólogo para as questões pessoais, professor que ensina. O professor Plus é o professor sofisticado com dicas de psicólogos. Que bonitinha. Muito bom! É o professor equilíbrio, né, Nath? É o professor que consegue falar para o aluno: olha, isso é comigo e isso não é. Isso eu posso, isso eu não posso. Então é bem difícil a gente conseguir sempre equilibrar, né, o lado pessoal com o lado profissional. Por isso que eu volto a dizer, né, conexão não é exposição. Então você pode sim falar da sua vida, se você não se sentir confortável em
em falar algo a mais, fala só o que for confortável para você. E aí tenta... Eu não queria dizer essa palavra, que eu acho meio grosseira, mas sabe colocar o aluno no lugar dele? No exemplo assim, você... esse espaço é meu e esse é o seu espaço. Não queria ser grossa, mas foi a única palavra que eu achei, assim. Eu já fiz isso sutilmente, porque senão você não consegue ser você, e o aluno acha que você tem sempre que assumir uma postura que é o que ele pensa. Fiquei nervosa. Tirando que... Alguém? Caí? Acho que tá acabando o meu tempo. O Instagram vai me expulsar. O Instagram vai me expulsar. Bom, gente, então é isso. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, hein?